Amadeu, boa tarde, nos escuta bem? Boa tarde. Boa tarde. Você é a Ana? Eu sou a Paula. Ah, Tudo bem com você? agora que eu te vi. Conseguiu ver? Tudo bem, Paula, e você? Tudo ótimo, graças a Deus. Bom, antes de qualquer coisa, Amadeu, eu queria muito te agradecer por essa oportunidade, né, de estar em contato com empresas reais. Então, a disciplina que eu ministro exatamente chama-se Projeto Integrador, que é tentar trazer a teoria e conectar com a prática real das empresas. Você conseguiu convidar aquele consultor que você comentou comigo que você gostaria que participasse? Ele está aqui. Perfeito. Tudo bem? Prazer, Paula, tudo bem? Tudo jóia, Paulo. William. Tudo bem, William? Vamos Tudo lá, jóia. então, antes de começar, Amadeu, só para que você entenda, isso faz parte de um projeto que eu acho que o Moacir comentou com você, que é uma parceria da Associação Comercial com a Faculdade Instead. Espera só um pouquinho. Ok. Só um pouquinho. O Bruno... Seria melhor você passar do link por e-mail, né? Ia ficar maior, ia ficar melhor para a gente se ver. Posso mandar no seu e-mail, você prefere que eu te mande no e-mail? Não, vamos assim mesmo. Você achar que tá ruim, quer conectar no notebook? Não. Tá tranquilo? Assim mesmo, a voz tá bom, tudo certinho. O William, o Bruno, meu filho, tá Olá, chegando Bruno. com a gente. Maravilha. Então, só para a gente começar essa conversa, para que todo mundo entenda, esteja no mesmo alinhamento, vocês já tiveram uma empresa de consultoria prestando consultoria alguma vez na vida da Zornimate? Não. Não? Tá, então, exatamente... O William é consultor, ele faz o nosso RH é terceirizado para ele, e ele participa também, vamos dizer assim, do dia a dia da empresa, das decisões, assim, do dia a dia da empresa, né? Então, é uma consultoria, sim, mas uma empresa especializada, assim, a gente nunca contratou, não. Perfeito. Só para que a gente alinhe, Amadeu, expectativa e realidade. Na verdade, o nosso trabalho aqui é um trabalho de identificação de possíveis problemas que sejam, na sua visão, na visão de vocês, né, como gestores, problemas reais, problemas que estão acontecendo agora na empresa, e aí nós vamos buscar uma solução teórica e propor essa solução dentro da prática que a gente enxergue que seja cabível à Zornimate. Então, é uma identificação teórica, mas que vai trazer uma sugestão prática. Mas o nosso papel não é colocar a mão na massa, a gente não vai fazer nada dentro da empresa. O que nós vamos fazer é um projeto para que seja de uma forma orientada, se você tiver interesse, aplicada na vida real, ok? Porque eu faço questão de falar isso, Amadeu, porque tem muitas empresas, não é o seu caso, que no caso de vocês é uma grande empresa, mas muitas empresas pequenas que acham que a gente vai chegar e vai solucionar o problema da vida da empresa, e não é isso, tá? A gente vai pegar um ponto que seja na sua visão, inclusive, um ponto de melhoria, e vamos trazer essa solução alinhada à teoria e à prática. Para me apresentar, para que você saiba quem está conduzindo esse projeto, eu sou professora de Marketing RH já há 18 anos, né? Então, as minhas duas grandes áreas de atuação é marketing e recursos humanos. Então, tudo que estiver dentro disso, eu conduzo o trabalho da equipe que você está vendo aqui. O que estiver fora dessa área, a gente pega um professor da área para que nos auxilie. Então, é toda a faculdade realmente parada para orientar esse trabalho dos nossos acadêmicos, tá? E além disso, eu sou formada em análise de sistemas, sou pós-graduada em gestão empresarial pela Federal e sou mestre em ciência da informação pela Universidade de Brasília. Então, eu estou bem acostumada a fazer pesquisas, né, de melhoria de mercado, e é isso que a gente quer poder ajudar de alguma forma, contribuir com o nosso conhecimento para a sociedade, tá? Esse questionário que eu vou fazer, ele
já é um trabalho da equipe que você está vendo aqui. Eu vou até te pedir permissão para gravar, porque não é todo o grupo que vai conseguir participar ao vivo. Tem gente que trabalha, então eles vão assistir essa gravação depois para tirar as conclusões. Tudo bem para você? Tudo bem. Uhum. Então tá bom. Então vamos começar com as perguntas que foram criadas por eles. Como é que você hoje enxerga a sua empresa nesse cenário atual? Como é que está a Zornimate posicionada no mercado, na sua visão? Bom, nós somos uma empresa, não somos uma empresa grande, como você falou antes, somos uma empresa média, né? De varejo, voltada ao varejo, né? E nós estamos razoavelmente bem, né? Completamos 40 anos no ano passado, temos um nome bem forte, mas temos as dificuldades que todo varejo tem, porque o varejo hoje tem que se especializar, então nós temos N dificuldades que a gente enfrenta todos os dias, né? De gente, principalmente, né? De localização, né? Por exemplo, hoje nós estamos com um problema muito sério de estacionamento aqui na matriz, então é um problema que está nos afligindo muito, nós precisamos tomar uma decisão, se a gente vai continuar aqui com problema de estacionamento, ou se vamos procurar uma outra opção. Nós temos um grande desafio hoje, que é a associação de empresas, que o Bruno, meu filho, está vindo de São Paulo, e a gente precisa, a gente está começando a trabalhar em cima disso também. Olha, desafios é o que nós mais temos, né? Você me pegou meio de surpresa, assim, que mais os grandes desafios da gente hoje. Eu acho que você, acho que você tocou em alguns pontos que para nós é muito importante. Por exemplo, Sim. A sucessão familiar, né? Então a gente está lidando como 90% das empresas brasileiras com empresas familiares, né? Então isso é um grande desafio. Hoje você tem a intenção de gerar essa sucessão. Você já fez algum processo ou está iniciando agora? Estamos iniciando agora. O Bruno está em fase de conhecer a empresa, né? E estamos iniciando agora. Ok. Como é que é a estrutura de RH de vocês? Vocês têm 3 lojas em Campo Grande e uma em Três Lagoas, é isso? Isso. Nós terceirizamos o RH para o William, a empresa dele, né? Ele tem uma empresa de consultoria, ele faz trabalho para várias outras empresas também. Então, quem faz o nosso RH é o William, que está aqui comigo agora. Perfeito. Inclusive, William, hoje é dia de pagar a folha, é um dia bem especial. Só me diz uma coisa, como é que é? Vocês têm a definição de cargos? Como é que é feito o recrutamento e a seleção da empresa? Você tem isso mapeado, descrito, William, ou não? Descrito não, mas tem isso bem definido. Entendeu? A gente faz todo o processo de seleção, algumas vezes a gente terceiriza essa seleção para algumas empresas. Muito raramente a gente aumenta alguma função, a gente tenta trabalhar na área só de substituição, tá? Mas às vezes é necessário criar uma função nova, sim, mas é raro, tá? Questão de cargos e salários, a gente tem isso mapeado, tá? Não tem isso, assim, não existe um processo disso, tá? Um manual de cargos e salários não tem, mas nós temos isso bem definido, tá? Isso está bem ajustado, tá? Quais são as funções, tudo direitinho. Tá. Como é que normalmente as pessoas, como funcionárias, como é que você acha que elas enxergam o crescimento, ou o potencial de crescimento delas dentro da empresa? Elas conseguem ver isso de uma forma clara? Se eu for um bom vendedor, eu posso me tornar um gerente de venda. Qual que é a sua percepção? Sim, eles têm isso bem claro, sim, porque todos os nossos líderes, eles cresceram na empresa. Entendeu? Um ou outro que a gente já contratou com uma função definida. A maioria a gente contratou com cargos menores e eles foram crescendo. Então, todo mundo consegue ver isso bem claro. Isso é bem factível, sim. Legal. E como é que é o nível de rotatividade? Você considera alto, normal, baixo? Aqui em Campo Grande é altíssimo. Aqui é difícil a mão de obra. A mão de obra é muito difícil aqui em Campo Grande, né? É muito ruim.
Então, a rotatividade, ela é grande, sim. Na sua visão, você acredita que algum trabalho que nós possamos fazer, eu vou investigar várias áreas, tá? Que a gente possa fazer, olha, Paula, a gente não teve tempo de fazer isso, ou isso aqui seria legal, dentro do setor de RH, você visualiza, por exemplo, uma criação, uma declaração de um plano de cargos e salários, ou um projeto de treinamento, eu não sei como é que vocês fazem treinamento, se é uma coisa recorrente, você consegue enxergar alguma coisa que a gente possa, de alguma forma, contribuir? Assim, treinamento a gente faz constantemente, sim. Agora, na pandemia, a gente deu uma segurada, mas é constante o treinamento. Essa questão de definição de cargos e salários, isso é muito interessante. A gente precisa ter isso por escrito, que a gente não tem. A gente até tenta fazer, mas é complicado, tá? Porque são 120 funcionários, mais ou menos, né? Então, você definir isso aí, os critérios e tudo, é muito empírico a coisa. Então, não fica uma coisa bem declarada, né? Não fica muito... Agora, nós temos um manual de admissão, que é passado para todos os funcionários quando entra, entendeu? Com todas as regras, normas da empresa. Isso foi feito ano passado, retrasado, se não me engano. Retrasado, né? Então, isso aí foi muito bom. Muito bom. Okay. Então, o funcionário, ele entra, ele recebe esse manual, teórico, eu espero que ele leia, né? Então, assim, ele tem noção de como a empresa trabalha, o que a empresa espera dele, o que ele pode esperar da empresa, né? Tudo direitinho. Mas essa questão de cargos e salários é interessante, sim. Poderia ser um ponto de melhoria. A gente sabe como é que é o dia a dia, até porque eu já tive 5 empresas, né? Então, entre todas, eu percebi que às vezes a gente tem muita vontade de fazer alguma coisa, mas no dia a dia a gente acaba se perdendo em outras atribuições, né? Em outras atribuições. Então, talvez seja um ponto que a gente possa, de alguma forma, auxiliar vocês, se a gente puder enxergar isso. Ótimo. Vocês têm, Amadeu, um planejamento estratégico? Isso está escrito em algum lugar? Claro, temos há muitos anos. Você consegue me dizer se ele está sendo executado, se está ao seu contento, se a coisa está se desenvolvendo? Nós, inclusive, temos marcado hoje para nós olharmos o cronograma de janeiro e fevereiro, para ver o que foi feito, o que ficou para trás, se as coisas estão andando ou não, né? A gente tem uns 10, 15 anos isso, e todo ano a gente procura aprimorar um pouquinho, né? Não vou te dizer que é dentro de uma modernidade muito grande, mas a gente descreve os processos, tudo, divide, né, em objetivos prioritários e secundários, faz um cronograma por período, e a gente trabalha muito nisso, a gente procura trabalhar bastante nisso, acompanhar bastante isso, sim, Paula. Ótimo. Hoje, Amadeu, se você pudesse me dizer o que você enxerga como pontos fortes e quais são os pontos fracos da sua empresa, como é que você me descreveria isso? Rapaz. E agora? Eu acho que pontos fortes nós temos um nome muito forte, né? Nós temos um trabalho muito forte, isso nos dá uma respeitabilidade do mercado bastante interessante. Acho que é um ponto forte. Nosso ponto forte também é a estrutura que nós temos. Eu acho que pelo tamanho, nós temos uma boa estrutura de atendimento, né? Nós temos as 3 lojas, nós temos um depósito onde a gente guarda e monta os móveis, nós temos um CD que nós acabamos de construir ano passado, de 1.500 metros, onde a gente guarda os suprimentos, a informática, e dentro dessas 2 instalações, agregado a isso, uma estrutura de entrega que eu considero bem ágil, bem moderna, né? A gente terceiriza algumas motos e os carros são nossos mesmos, que hoje a entrega é uma coisa extremamente importante, né? Então, a estrutura, eu acho que é um ponto forte, o nome é um ponto forte,
Eu acho que um ponto forte também, embora eu já seja meio sênior, né, já tenho 60 anos, mas a busca permanente por melhorias, né? Eu sou Desligou seu microfone. Aí, voltou. eu então estou sempre procurando me atualizar, né, e não ficar muito para trás, né. Tivemos um treinamento bem interessante com o Dijan, que é coordenador de vocês ano passado, né, ele é um dos parceiros nossos, ele deu um treinamento para liderança bastante interessante, bastante coisa sobre RH também, mas temos desafios, como eu te falei, né, temos desafios grandes, nós temos um Hoje, se você fosse terreno... me falar, por exemplo, um ponto fraco, que você falava, nossa, isso a gente poderia melhorar, né? Então, eu sei que às vezes é difícil a gente olhar tanto para os pontos fortes ou fracos, mas é a necessidade que a gente tem de olhar e falar assim, realmente, não tem empresa perfeita, isso não existe, né? Não tem nada que seja absolutamente perfeito. Sempre até pelo seu olhar da sempre melhoria, né? Da melhoria contínua, você deve enxergar pontos fracos que podem melhorar. Agilidade na entrega, a nossa entrega é bem estruturada, mas precisamos melhorar bastante isso, porque nós temos concorrentes que são menores do que a gente, mas são mais ágeis, né? Como a gente tem 3 lojas diferentes e um centro de distribuição, a mercadoria ela tem que ficar espalhada, porque é impossível ter tudo em todos os lugares. E essa reunião das mercadorias para poder fazer entrega, ela deixa a minha entrega não ruim, é 24 horas, mas tem concorrentes que entregam mais rápido do que eu. Então, hoje é um problema, né, devido à nossa estrutura. A localização da matriz é um outro problema. Eu acho que nós precisávamos ter uma loja diferenciada, que é a matriz, né, e nós temos um local para construir tudo, mas demanda de muito recurso, né, para fazer a loja que nós sonhamos em fazer. Isso é uma coisa que está me incomodando bastante, exatamente porque eu tenho um problema sério de estacionamento aqui na matriz, na 14, onde nós estamos, né. É um desafio bastante grande, e a sucessão, acho que é um terceiro, talvez os 3 desafios que a gente entre aspas, incomoda a gente hoje, seriam esses 3 aí, Paula. Perfeito. Acho que é isso, né? Quer complementar alguma coisa? Bruno trabalha aí? Ou estava estudando fora, chegou agora, o Bruno trabalha com você? Sim, ele está em processo de conhecimento de empresa. Ele fez administração, se formou na GV em São Paulo, fez, inclusive, um mestrado, né? E resolveu voltar para Campo Grande e estamos aí tentando nos acordar aí. Ele entender o pensamento do pai velho e eu tentando entender o pensamento dessa geração nova aí, que para mim é tudo um bando de malucos. Olha, Madeu, eu consigo te entender completamente. Apesar de parecer muito jovem, eu tenho quase 50, então eu já vivi muito disso, muito dessas sucessões, e eu sei que é um trabalho demorado e trabalhoso, mas extremamente Sim. eficiente quando ele é bem executado. Né, eu pude participar eu fui gerente de recursos humanos durante 8 anos do grupo Enzo, né, do seu Carlinhos, da Kênia, o senhor deve conhecer. Sim. E eu era professora da Kênia na época, né, então a gente iniciou um trabalho de sucessão, mas foram muitos anos para que isso se concretizasse. Mas é muito importante o Bruno te ter como referência, né, eu acho que o grande diferencial vai ser a forma que o Bruno vai enxergar isso tudo e conseguir conduzir isso de uma forma equilibrada, vamos dizer assim, né? Então, a gente tem 2 gerações, ou talvez 3 gerações entrando em um ambiente de trabalho, e até na parte teórica que a gente vai proporcionar para vocês, o que é uma coisa bem legal,
que às vezes a gente não tem tempo de estudar, de ver, vocês vão enxergar esse caminho. E o Bruno quer trabalhar aí, Bruno? Olha aqui dentro dos meus olhos e me fala. Claro que eu quero, estou aqui. É mesmo? Está disposto, Bruno, a enfrentar esses desafios todos? Sim. Ele está sozinho nessa jornada, Amadeu? Você tem outros filhos? Eu tenho uma filha que ela é psicóloga, né? Inclusive vai ser mamãe, eu soube esse fim de semana que você vovô. Que lindo, parabéns, parabéns. Está grávida de 8 semanas. E então ela se formou em psicologia, né? Ela tem um consultório, deu aula há muito tempo também, mas agora se concentrou no atendimento. E o Bruno, que fez administração, né? E a gente sempre imaginou dele dar continuidade nos negócios, né? Uhum. Eu até estava pensando em procurar o Dijan essa semana para ele me dar dica de alguém, né? Para nos auxiliar nesse processo, porque eu estou vendo que é um processo assim mais complicado do que eu imaginava, né? E existe muitas coisas aí para serem feitas que a gente tentou, está tentando fazer internamente, o William está me ajudando um pouquinho, mas acho que nós vamos precisar de uma ajuda mais profissional, né, para a gente poder se entender mais e que a coisa consiga ser realizada até com mais leveza, né, com mais sintonia, porque acaba que a relação familiar acaba interferindo um pouquinho, né, Paula? E a gente acaba Não é um pouquinho não, Amadeu, é bastante, é bastante. Eu acho assim, particularmente agora como consultora, fora o trabalho que a gente está fazendo aqui, que é uma coisa bem acadêmica, a gente vai conseguir te auxiliar nessa parte mais teórica, eu consigo fazer uma apresentação legal para você, o que são essas coisas, e posso inclusive conversar com o Dijan, que é um parceiraço meu, foi meu aluno na pós-graduação, né, então, inclusive para até alinhar os trabalhos, se você tivesse interesse, né, de envolvê-lo, eu posso alinhar o trabalho que eu faço aqui, com os meus acadêmicos. Numa das conversas que nós tivemos, ele me falou há muitos anos atrás, 3, 4 anos atrás, ele me falou que ele tinha um advogado que ele conhecia que era especializado nisso. E eu estou tentando lembrar isso, mas não lembro. Não sei se esse advogado era daqui de Campo Grande ou se era de fora. Me parece até que ele foi representante desse profissional um período, enfim. Eu estava lembrando esses dias de procurá-lo para ver se... Mas é uma das áreas que a gente precisa, sim, de ajuda, vamos dizer assim. Perfeito. Não, isso é um ponto extremamente positivo para a gente. Hoje você conseguiria nos dar uma noção, Amadeu, porque eu sei que vocês vendem tanto para empresas, né, para PJ, quanto para pessoas físicas. Hoje, o faturamento da Zurnimate, ela está mais focada em pessoas físicas ou empresas? 85% a 90% pessoa jurídica. Ok. E você só uma pequena parte em pessoa física, porque nós não conseguimos competir com o mercado eletrônico, né? As pessoas físicas compram mais no mercado eletrônico, nós não temos preço para competir com esses grupos monstruosos aí, não tem jeito, né? Concordo. A gente não consegue fazer o preço. Então, a pessoa física é o cara que vai fazer a pesquisa e tal. Você consegue, pede para dar um tempinho. A pessoa física que pesquisa, etc., a gente não consegue acompanhar no preço, não, Paulo. Então, nós até montamos um e-commerce em 2020, estávamos estudando, e quando a pandemia começou, a gente acelerou esse processo, nós lançamos nosso e-commerce em maio de 2020. A pandemia começou em março, logo depois. Mas a gente não se deu bem, não, Paula. Foi até meio frustrante, né? Porque a gente lançou assim com uma política de preço bem agressiva, e nós tivemos muitos problemas com as lojas, muitos problemas. Criamos um problema interno enorme com as lojas.
Daí, e a gente não vendia muito pouco, né? E foi indo, Paulo, até que chegou um determinado momento que nós resolvemos igualar o preço do e-commerce com as lojas. Porque já que não vendia no e-commerce, pelo menos a gente não tinha encrenca com a equipe, com os gerentes, coordenadores, chamamos de coordenadores, né, das lojas. Então, o e-commerce existe, né, se você entrar lá, você vai ver. A gente poderia se dedicar muito mais para deixá-lo mais moderno, mais atual, mas acabou que a gente deixou meio de lado por conta dessa dificuldade, né? De ter problema com as lojas, com as equipes das lojas. Se você olhar para os seus clientes hoje, você consegue desenhar para a gente uma segmentação de mercado? Qual é o alvo? Que empresas que você consegue atingir de uma forma mais eficiente? Eu acho que as empresas médias e grandes, que têm departamentos de venda, que são mais departamentalizadas, né? Porque daí eles têm profissionais que fazem cotações de preço e a gente tem uma equipe para atender isso. Acho que quanto menor a empresa, mais possibilidade de pesquisar, de ir atrás, até de ir no mercado eletrônico, tem as empresas menores. E aí a gente não consegue acompanhar muito no preço. Acho que você concorda comigo? Sim, eu acho que o mercado em potencial nosso são as empresas de médias para grandes. Hoje é a gama da maioria dos seus clientes. Sim. E hoje, pessoa jurídica. Perfeito. Mercado corporativo, como te falei, é quase 90%, né? Perfeito. Mas eu acho que a gente consegue atender melhor e fazer vendas melhores de acordo com o tamanho, de quanto maior as empresas, melhor para nós. Ok. Como é que hoje é feita a captação desses clientes, Amadeu? Você tem hoje, na sua visão, tá? Uma boa captação, você consegue trazer novos clientes da maneira que você desejaria? Sim ou não? Acho que não, né? Eu acho que a gente tem um atendimento mais receptivo, né? Todas as lojas têm o pessoal que fica no balcão e o pessoal que fica nas mesas, que é o televendas, né? Então, eles atendem aqueles clientes que eles já formaram ao longo do tempo, né? E, eventualmente, eles vão em busca, eles pesquisam clientes novos. Atendimento mais passivo, né? Atendimento mais passivo. Eu tenho aquelas exceções daqueles vendedores que são mais ágeis, mais dinâmicos, que eles sim, quando eles têm tempo disponível, eles vão atrás. Mas e a gente tem muito que ser... É um perfil pessoal, não é uma ação da empresa. Isso é um perfil pessoal. Não. Tá. A gente tem uma ação, mas muito tupiniquim. A gente, por exemplo, eu sou muito visual, então eu chego aqui e falo, tem uma empresa em tal lugar lá, eu falo com o meu gerente, manda alguém lá para fazer uma visita e tal. Ou eu sou acostumado, como eu sou meio antigo, eu leio o jornal ainda, e parece que eu não durmo bem se eu não pegar o Correio do Estado e der uma olhada nele todos os dias. E, por incrível que pareça, eu busco muita informação boa lá, né? Então, quando eu tenho uma manchete bacana, eu tiro uma fotografia, coloco no grupo dos gerentes para motivá-los, Aí, sempre que tem informação de empresa chegando, né, eu fotografo aquilo, eu mando o jornal para o coordenador, a gente tira muita informação importante desses lugares, né? Mas se você me pedisse, mas você tem uma equipe que vai atrás, ativa? Não temos isso não. Não tem, ok. A segunda pergunta está ligado à fidelização desse cliente. Então, já que a gente está falando que você não tem ações, pelo menos declaradamente, né, de uma forma ativa para conquistar novos clientes, como é que vocês fazem para manter o que vocês já têm? O que nós fizemos? Nós fizemos Existe tudo alguma pelos ação nossos específica? clientes. Nós fizemos quase tudo pelos nossos clientes, né? A gente procura ter um preço justo, a gente procura fazer um trabalho
um trabalho bem feito, né? Nós temos, o primeiro mandamento nosso é não mentir em hipótese nenhuma, né? Se eu marquei uma entrega com você às 2 horas, 14 horas, e furou o pneu do caminhão, nós vamos dizer para você, pedir desculpa, que o caminhão não vai chegar porque furou o pneu do caminhão. Nós não vamos inventar nada. Então, a gente procura ser bem transparente, bem honesto, bem... Me ajuda a responder essa aí. É que, assim, uma coisa que a gente faz para manter o cliente é que a maioria dos nossos produtos são produtos rotineiros. Ok. O cliente precisa do nosso produto quase todo mês. Então, a gente procura ter um atendimento de rotina, de revisitar o cliente sempre. Isso só não acontece com móveis. Que móveis, a pessoa não troca a mesa e cadeira todo mês. Mas o papel, o toner, a caneta, isso aí a gente tenta manter um contato com o cliente todo mês para poder fidelizar ele um pouquinho mais. Perfeito. Não dá 100% certo não, tá, Paula? Mas é o que a gente tenta fazer. Isso a gente busca eu bastante. só quero entender, vejam, todas as minhas perguntas que podem aparecer, às vezes, estranhas para vocês, por exemplo, eu queria entender se há uma sistematização. Então, na minha visão, tá, como empresária que já fui, como professora, enfim, consultora, vocês vendem um tipo de produto que é relativamente simples de manter o cliente fiel e de programar, inclusive, qual é o ticket médio dele por mês, o quanto aquele cliente vai gastar por mês, porque vocês têm essas informações. Agora, ter essa informação é uma coisa, jogar na mão do vendedor para que ele cuide sozinho disso é uma coisa, e ter um plano efetivo para isso é outra coisa. A minha dúvida é, vocês têm um plano, tipo uma base de dados que eu consiga hoje entrar eu sou um gerente de vendas, um coordenador de vendas da Zornimate, por exemplo. Todo dia de manhã, às 7 horas da manhã, eu vou analisar os meus clientes e vou disparar para os meus vendedores todas as tarefas que eles têm que fazer naquele dia. Então, entrar em contato com tal cliente, ver qual que é, nos próximos 5 dias esse cliente deve adquirir alguma coisa. Existe essa sistematização ou é uma coisa que a gente pode ajudar a bolar nesse sentido? Eu acho que já existe, Paula, mas a ajuda nunca é demais. Okay. Os nossos gerentes eles já fazem isso, tá? Eles têm essa rotina. Mas eu acho que não é nem profissionalizar, porque já é profissional, mas eu acho que a técnica diferente pode ajudar, sim. Perfeito. Entendeu? Porque ele já tem esses processos. A gente, nesse ponto, apesar do Amadeu falar que é velho, eu também não me junto, a gente tem essa dinâmica de contato com gerentes constantemente, entendeu? Literalmente de cobrança, e de passar essas informações para eles. Então, eles têm esse trabalho, sim, de reuniões constantes com a equipe, de passar para a equipe o que está precisando fazer, o cliente que tem que entrar em contato, acompanhamento de venda. Isso acontece, sim, tá? Agora, é aquilo, tem ideias novas, sempre é bom. Ok. Não, perfeito. Os vendedores, nós temos vários concorrentes, tá, Paula? Nós não temos não somos sozinhos, não, tá? A briga é grande. Então, eles estão constantemente fazendo orçamento, todos os dias. O cliente não liga e já compra, ele faz orçamento. Então, todos os dias, o vendedor tem aquelas negociações que ele está fazendo, que começou no dia anterior, alguns fechou, outros não fechou, né? Então, ele já chega com uma série de compromissos para fechar naquele dia. E outros orçamentos que vão pintando durante o dia. Então, uma sequência, assim, de trabalho, de negócios que ele tem todos os dias, né? Perfeito. Tanto que depois de vários anos, ele forma uma carteira de clientes e ele quase não tem tempo de ir atrás de novos clientes, sabe? Eu entendo, Amadeu. E eu vejo mais ou menos, até porque eu já tive... por exemplo, eu tive uma balada, né, na qual eu tive muita experiência com essa coisa do vendedor tirador de pedido, tá? Não tô falando que é o caso de vocês, mas eu tô falando um comparativo, a hora que a gente chega nessa postura do vendedor, que ele tá com uma carteira de clientes confortável, ele consegue atender aquilo, e acaba que a força de venda dele tá muito conectada com o preço, que é uma coisa comum na área de vocês, né? Como se
o preço fosse apenas o único decisor de compra. E a gente sabe que não é, né? A gente sabe que não é. Que a marca de vocês, a confiabilidade, o prazo de entrega, o cara saber que ele vai receber o pedido certo, tem que, inclusive na cabeça do vendedor, estar acima disso tudo. Então, a gente tem que construir essa ideia de vendedores que sejam parceiros da empresa e não parceiros do cliente, no sentido de ficar cutucando o gerente para conseguir um desconto, sendo que a qualidade de atendimento dele pode fazer com que isso seja diferente, né? É o que passa na minha cabeça. Você enxerga esse cenário, que você talvez tenha algum tipo de problema com isso, que virou meio que uma característica do setor, inclusive, não é só da Zornimat, como deve ser problema para as outras mates da vida, que tem várias outras, Sim. né, que deve lidar com o mesmo problema. Sim. É bem característico do nosso dia a dia, sim. Tá. Isso é quebrado, como eu te falei, por aqueles que são mais dinâmicos, né, que não se deixam ficar confortáveis só com aquela carteira, mas sim vão sempre em busca de coisas novas. Perfeito. Né? William, você acha que a gente consegue... O papel do líder é muito isso, é de ficar cutucando ele exatamente, para ele, além de atender bem esses clientes, ir em busca de novos clientes, né? E eles agem muito nisso, sim. Sem dúvida que o líder faz toda a diferença, Amadeu. É assim, a sua visão está absolutamente correta. E, William, você acha que a gente consegue mapear o perfil desses bons para que a gente consiga, talvez, replicar na construção de todos eles terem, ou a gente conseguir chegar nesse mesmo perfil de qualidade de funcionário? Você consegue enxergar o que é diferente neles? Sim, não, a gente tem, assim, nós temos aí uns 10 vendedores. Atualmente, as Zornimat tem 44 vendedores. 44. Nós temos uns 10 que são top, que tem essa visão, tá? Agora, eu ia te falar um negócio, Paulo. Nós temos uma política de comissionamento em que o vendedor que dá menos desconto, ele ganha mais. Até prêmio. Perfeito. Entendeu? Então, isso aí a gente tem uma escala de... O vendedor que vende, por exemplo, tabela varejo, ele ganha uma comissão maior. Se ele der um desconto, a comissão dele cai um pouquinho. Se ele der mais desconto, cai mais ainda. Justamente para ele poder ter a noção de que a empresa não pode só dar desconto, porque se der, ele também vai perder. Não é só a empresa que vai perder. Mas a gente tem, sim, fazer isso de ter os 10 vendedores aí top, tem sim, não tem dificuldade, não. Tem os pangaré da vida e tem os top, tá? Não, perfeito. Isso a gente vai ter em qualquer. E aí tá a visão do Amadeu, que quem faz a diferença muito nisso é o líder direto. A estrutura de vocês é muito grande ou a gente trabalha com equipes pequenas que têm agilidade para tomar decisão? Como é que vocês enxergam isso? É bem ágil, sim. Nós temos um coordenador cada loja. Aqui na Matriz temos 2, porque um cuida mais de imóveis e um mais de suprimento e informática. E esse que cuida de imóveis é o meu supervisor de vendas, é o Rogério, que está de férias, inclusive. Mas é bem ágil, sim. Ótimo, perfeito. Aí nas 2 lojas temos um coordenador em cada loja, em Três Lagoas também temos uma responsável. Responsável, tá. Hoje, se você fosse identificar para a gente, assim, tipo, um problema que te incomoda, ou que tá falando assim, poxa, por exemplo, vamos voltar à questão, eu sei que você ficou frustrado, que não foi o que você esperava, mas você enxerga o que pode ter acontecido de errado nesse processo do e-commerce, dentro da estrutura de vocês, porque você há de concordar comigo que é a tendência de mundo, correto? Então, vamos imaginar que seja isso. Pode ser que você fale para mim, não, Paulo, eu quero ficar nas lojas varejo, física, porque a gente estudou, e não é mentira, tá? Porque 70% dos compradores ainda preferem uma loja física. Só que a gente não pode ignorar essa força do e-commerce. Se você pudesse analisar fora da sua empresa, olhando, aonde você acha que aconteceu alguma coisa que poderia ter sido melhor? Eu acho que na modernização dele, né? Eu acho que nós trabalhamos em cima de uma plataforma, né? Que não nos deu todos os recursos suficientes. Agora, inclusive, nós pedimos para ele algumas inovações, né? Que é a questão da premiação, como é que é, William?
Bônus. bônus para vendas, nós queremos que a equipe de venda use o e-commerce não só como um catálogo eletrônico, mas deixe o cliente escolher como ele quer comprar. Se ele quer comprar pelo e-commerce, o vendedor pode vender também, ganhando uma participação menor um pouco, né? E ainda com possibilidade de ele dar um bônus para esse cliente, né? Como se ele desse um desconto pela loja física, vamos dizer assim, né? Um estímulo para usar o e-commerce. É um estímulo para usar o e-commerce. É cuponagem, agora a gente chegou no termo correto. Mas essa plataforma que nós trabalhamos tem estado com dificuldade de viabilizar isso, tá? Está com dificuldade. Nós estamos pensando, inclusive, de mudar, passar para uma outra plataforma diferente, né? E o pessoal do TI, juntamente com o Bruno, estão estudando esse assunto aí, e a gente talvez mude. Mas a gente não se acomodou, nós ainda queremos aproveitar melhor e-commerce, a gente sabe que é o futuro, que é necessário, que nós precisamos também pegar esse segmento das pessoas físicas que compram muito pelo e-commerce, né? E essa geração nova, né? Então, eu acho que, igual Amadeu, eu ao acho que está Bruno, muito ligado, exatamente. tudo, né? Pelo e-commerce, né? Tudo. Está muito ligado Roupa, à sapato. visão de vocês, né? Porque, entenda, é muito diferente você implantar um e-commerce para uma empresa como vocês, que tem 85% de clientes, pessoas jurídicas e de compradores profissionais. Então, para que isso, na minha visão, tá? Para que isso seja uma coisa forte dentro de vocês teriam que atirar para um outro segmento de mercado que talvez não esteja preparado ou não esteja pronto para comprar. Tô só fazendo, criando hipóteses agora aqui, porque a frustração pode ter vindo disso. É muito diferente a gente olhar para uma empresa qualquer, uma Suprimac da vida, eles vendem bastante pelo e-commerce, mas espera aí, quem que é o público-alvo deles? Como é que eles fazem essa venda? Né? É um aplicativo, é um sistema, é um site, né? Então, tem toda uma questão tecnológica e de conexão com a tecnologia que depende muito. A gente está falando de os grandes compradores de vocês, eles são de uma faixa etária ou de uma geração, que a gente chama de geração ou baby boomers ou geração X, que para eles não interessa muito aquela coisa daquele jeito. Né? Então, talvez eu acho que o que falte alinhar é o público-alvo com o que vocês gostariam de oferecer. Então, eu acho que isso nesse caso, a gente poderia te ajudar se a gente tivesse um pouco mais de acesso a informações, conversar mais com o William, com o próprio Bruno, para ver qual é a visão dele. Esse bate-papo é um bate-papo inicial, tá, Amadeu? Para a gente tentar público-alvo e algumas ferramentas novas. Nós precisamos de algumas ferramentas novas, sim. Perfeito. Porque hoje, se você, assim, que tipo de comunicação ou de propaganda você faz hoje na sua empresa? Nós temos uma agência que atende a gente, que é Resultado, e nós temos a parte on e a parte off, né? A parte off a gente faz e-cards quinzenais, sempre temos um e-card, né? E o ano passado, por exemplo, que a gente completou 40 anos, nós fizemos muita propaganda em rádio, em televisão. Eu vi. Esse ano um pouquinho menos, estamos começando ainda, mas temos sempre card, trabalhamos com outdoor, trabalhamos com várias faixas aí, né, nessa parte de off. E de on, então, é as mídias sociais, né? Mídias sociais. Eles atuam bastante também nisso aí. Você tem algum tipo de medição para ver se isso te traz um retorno ou não, uma coisa mais intuitiva? Vocês percebem, fazem e está tudo certo? Por enquanto é mais intuitiva, mas um dos nossos compromissos esse ano, que está no planejamento como uma prioridade, é fazer uma pesquisa, né? Uma pesquisa de mercado, a gente avaliar inúmeras dúvidas, inúmeras coisas, inclusive essa aí, né? A questão da propaganda, da publicidade, como é que isso impacta, qual é o alcance que tem isso, enfim.
Perfeito. Vocês não trabalham nessa área de pesquisa, vocês não atuam, né? Pois é, nisso a gente podia te ajudar muito. É. E agora eu estou aqui, assim, já para finalizar o nosso bate-papo, e pensando em te fazer algumas assim, para que você possa escolher e nos ajudar. A gente pode te ajudar a construir essa pesquisa dentro do que você quer detectar. Talvez a aplicação, a gente não consiga uma grande aplicação, porque a nossa equipe é pequena, mas o know-how de construir essa pesquisa a gente pode utilizar. A gente pode direcionar o nosso trabalho mais para a sucessão familiar, que é um ponto também que eu percebi que pode ser de ajuda a você. A gente pode direcionar o nosso trabalho, e aí vai ser muito uma visão do William, né, por uma questão mais de organização teórica ou escrita, né, William, assim, de ter documentos para dar suporte no RH, ou a gente pode trabalhar nessa questão de foco ou de organização junto aos gerentes de venda, para tentar identificar onde são os pontos de pequenas melhorias diárias, eu digo que são, às vezes, pequenos ajustes que façam a equipe de venda ter um desempenho melhor. Então, eu vejo esses 4 pontos que nós poderíamos, de alguma forma, auxiliar vocês, e vocês escolhem. Tá bom. Não precisa me dar resposta a gente agora. pode escolher uma área ou mais do que uma? Depende do que vocês desejam. Pensa com carinho, conversa com o Bruno, conversa com o William. Pode ser que surja daqui para lá outras ideias. Não, Paulo, poxa, eu conversando aqui com gerentes, eu pensei em outra coisa. Eu acredito que a gente consiga, se for uma área grande, por exemplo, como desenvolver essa pesquisa, que a gente vai desenvolver o questionário, a gente vai fazer pequenos testes, a gente vai te apresentar o resultado, já é um trabalho grande, entende? Então, eu acho que eu consigo abarcar só isso. Agora, se a gente vê que tem outros pontos de melhoria, enfim, jogue o desafio para a gente e eu vou trabalhar com o grupo para te dar a resposta. Olha, a gente consegue melhorar isso, a gente consegue te ajudar nisso ou naquele outro ponto, tá, Amadeu? Pode ser? Ok, pode. Pensa com carinho e qualquer dúvida você pode ir me perguntando no WhatsApp. Eu quero abrir agora para a Bárbara e para a Oliette, se tiverem alguma pergunta, além do que a gente conversou, vocês entendem, né? Agora, voltando um pouquinho ao lado acadêmico. Por isso que é um roteiro de entrevista, porque, na verdade, a gente vai desenhando a entrevista conforme o empresário vai conversando com a gente. A gente não seguiu a risca, não é um questionário fechado, e eu quero saber de vocês se for alguma dúvida, alguma pergunta específica que vocês queiram fazer. Fiquem à vontade. Não, todas essas perguntas foram respondidas já. Tem alguma? Entendi. Vocês fazem mais a parte teórica, né, de planejamento da ação, vamos dizer assim, né? O nosso trabalho, para você entender, ele é uma identificação, depois que a gente terminar essa entrevista, todos os acadêmicos vão assistir, vão transcrever os pontos principais, até para ver qual é a visão deles dos pontos que podem se melhorar. Dentro disso, eu, como professora, seleciono as teorias para eles estudarem, e aí eu venho com a prática em cima da teoria. Claro, tentando o máximo uma prática dentro da sua realidade, porque não adianta ser uma coisa generalista. O que eu vou procurar fazer é dentro da realidade da Zonimática. Qual é o DNA da sua empresa? Eu tenho um pouquinho de memória, um pouco mais afetiva, agora eu preciso te dar o caminho que pode nos ajudar. Eu fui cliente do Zornimart durante muitos anos, a Priscila me atendeu encantadoramente durante muito tempo, era uma pessoa que sempre me respondia, que sempre, não sei nem mais se ela está aí, porque faz muitos anos que eu não tenho mais empresas, né, então eu realmente sentia isso, como empresária. Eu tinha dificilmente eu fazia cotação, eu ia já direto no meu conforto, que era saber ir naquele lugar, saber que eu seria bem atendida, saber que a Priscila conseguiria resolver e que eu teria aquele produto. Então, eu até me coloco como esse cliente, que eu preferia ter esse conforto psicológico do que ficar sapeando e ficar pesquisando e brigando por causa de preço. Só que eu sei que tem um outro lado da moeda, e ao mesmo tempo, como uma crítica construtiva, vamos dizer assim, né? Eu parei de comprar há muito tempo, ninguém nunca me mandou uma mensagem para saber, eu era cliente assídua, eu simplesmente parei.
E em momento nenhum eu fui abordada, fui pesquisada, fui procurada. Você, ué, Paulo, o que aconteceu? Por que você sumiu? Entende? Da onde vem essa minha memória extremamente afetiva? Na verdade, tenho um respeito enorme pela Zornimat. Inclusive, esse negócio do estacionamento, para mim, é muito real. Muitas vezes eu parei, deixei de parar, porque eu chegava, dava a volta e não conseguia estacionar, e eu acabava indo embora, né? Então, isso realmente eu também senti na pele isso. Poderia para mim ser uma compra de conveniência, porque eu sempre passava na frente, eu tinha vontade de parar, mas a hora que eu via, já me desistia. Então, assim, eu vivi esses problemas que você falou. Então, eu tenho uma memória muito real disso. Então, dentro disso, até de entender e de respeitar absolutamente uma empresa que está há tantos anos no mercado, eu vou tentar conectar com o que vocês conseguiriam executar. Não vai ser uma solução assim, eu fui lá no livro e peguei, não é isso, tá, Amadeu? Você vai entender que o nosso trabalho vai ter um cuidado de olhar para vocês realmente, tá? Beleza, ok. Vamos nos falando, então. Vamos. William, tudo certo? Tudo bem. Ô, Paulo, deixa eu te falar um negócio. Você deve conhecer minha esposa, Luciana Rockenbach. Muito. Eu dei aula com a Lu. Minha parceira, bicho. Fala que Campo Grande é uma província. Mando um super beijo para ela. Adoro a Lu, adoro, mas não sei pouco que eu não a vejo. Bruno! Ela falou muito bem. Obrigada. Bruno, tá vivo ainda? Minha próxima conversa com você, viu? Pode, Amadeu? Então tá bom. Obrigado, Paulo, aí a gente vai se falando. Pensa com carinho, William, estou à sua disposição, tá? Para se você tiver alguma ideia, e daqui para uns 10, 15 dias eu te dou um feedback desse início, Amadeu, e aí eu vou te pedir permissão para ver qual área que a gente vai atuar, tá bom? Nós vamos conversar e a gente passa alguma coisa para você depois. Tá ótimo, fico aguardando. Muito obrigada pela atenção de vocês. Um abraço. Obrigada, meninas, e um abraço. Tchau, bom trabalho. Tchau. Obrigado. Acabou? E aí, meninas? Aí. E aí? Excelente entrevista, adorei. Ele foi bem explicativo, ele não foi fechado, ele foi bem receptivo, assim, gostei muito da entrevista, ele foi bem aberto, não escondeu nada, e ele quer muito que a gente ajude ele, gostei bastante. Gostou, né, Bárbara? Eu também gostei. Oliette? E assim, o que deu para perceber mesmo, como você falou lá, como vai ser uma sucessão familiar, né? Como que vai entrar o velho e o novo. Ele está na parte velha, está no obsoleto. O filho dele é novo, vai ter que entrar algo diferente. Ficou muito em dúvida na minha cabeça se o filho quer de verdade. Você vê que ele ficou quieto dele. Então, isso é um grande desafio. E você falou assim, você quer mesmo, Bruno? Eu falei assim, eu quero, por isso que eu estou aqui. Mas eu também não senti firmeza no que ele falou, não. Eu também prestei atenção nisso. Às vezes tá, porque, tipo assim, eu fiz a administração para mim estar aqui ajudar o meu pai, mas não é isso que eu quero, né? Entende que para uma empresa como a Zornimat, é claro que a gente vai estudar, vocês vão transcrever essa entrevista, vai passar pro resto da galera, mas vocês imaginam que na minha cabeça as coisas já vão se construindo, né? Sim. É muito difícil a gente propor uma coisa muito radical e muito inovadora para uma empresa como essa. É muito mais fácil a gente trazer pequenas boas ideias que possam ser implantadas no dia a dia do que ir por esse caminho. Claro que eu deixei muito à disposição deles, você viu, né, que eu identifiquei ali alguns pontos de melhoria, vai depender muito do desejo deles, porque senão a gente gera uma expectativa muito grande, ou gera uma solução que ele não está afim de resolver, entendeu? Vocês conseguem perceber onde que foi a falha estratégica desse e-commerce deles? Eles não olham para quem é o cliente deles. Não. Entende? Eles não têm segmentação de mercado, eles não têm conquista de novos clientes, eles não têm isso. E eles não ligam muito para isso, pelo visto, né? Que ele falou que ele não tem uma definição de cargos e salário. A pessoa vai lá, você só vai crescendo, mas você não tem, assim, algo, olha, você vai crescer assim, assim, assado. Você vai... Não, você está aqui, conforme você vai ficando, você vai crescendo. A pessoa não tem uma definição do que ela vai
fazer o que ela tem para ela poder chegar num cargo maior, num salário maior, dado. Por isso a minha pergunta, porque ela pode não ter porque não quer, ou ela pode não ter por uma falta de organização, é outra coisa. Não ter porque não quer pode ser uma estratégia dela também. Eu não quero gerar expectativa em ninguém. Eu não quero colocar time nisso. Se você for 5 anos vendedor e fizer um curso, e fizer uma pós-graduação, é muito foda você bancar uma coisa dessa também, entendeu? Então depende muito da visão deles. Eu acho que eles têm outros problemas mais sérios a serem resolvidos do que, de fato, isso. Mas o caminho é uma mudança de cultura, que eu vejo ali enraizado uma cultura de tirador de pedido. Vocês viram que eu dei uma pincelada nisso, mas eu não quis falar muito, até para não criticá-lo, não é esse o objetivo da entrevista, entendeu? Mas um tirador de pedido, sabe igual o tirador de pedido da Rotelli? Que vai lá, quantas caixas de cerveja, o cara já nem atende bem mais, ele já nem quer saber, ele já só tira pedido. A hora que a gente bate nisso, o bicho começa a pegar, entendeu? Machucado. Bom, entendi. Eu vou finalizar, eu vou editar essa entrevista, vou postar, Bárbara, e você vai na cabeça desse povo, que eles precisam assistir. Pode deixar. Escrever essa entrevista para a nossa próxima aula, que é no dia 15. Então, vocês têm 8 dias ainda para fazer isso. Tá? Tá bom, professor. Eu não quero vocês duas fazendo. Eu não quero, eu quero eles fazendo, porque vocês estavam aqui, vocês já têm a percepção de vocês. Então, joga essa responsabilidade para eles transcreverem a entrevista. Eu vou mandar certinho a orientação na hora que eu editar e postar para vocês, tá? Beleza, professora. Então tá. Beleza. Beijo. Beijo. Boa tarde para vocês. Beijo.